Bem-vindos a mais uma live. E hoje a nossa convidada vai ser uma enfermeira brasileira que está atuando na Noruega. Então ela vai contar um pouquinho pra gente de como que é a rotina dela, dar algumas dicas também para quem tem interesse aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Elisângela. Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente você por ter aceitado o convite. Eu sei que não é fácil, né, a rotina, o fuso horário. Então, muito obrigada por participar aqui. Vai ser uma live muito enriquecedora para todo mundo. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para todo mundo. Tá, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou enfermeira formada pela Universidade Federal da Paraíba e eu me formei em 2014 e foi o mesmo período que eu conheci meu marido, que é norueguês, e por isso eu vim para a Noruega. E antes de conhecer ele, eu estava estudando para concurso público e nesse meio tempo, eu passei no concurso da SAMU, mas por ter noivado e me casado, aí me mudei para a Noruega e não pude assumir o concurso. E quando eu cheguei aqui, eu comecei o processo de revalidação do curso de enfermagem, porque era uma coisa que eu queria fazer. E demorou mais um pouquinho, porque eu fiquei grávida duas vezes no meio desse processo, então demorou um pouquinho mais do que normalmente demora. Uhum. Nossa, muito legal sua história, né? Então teve todo um porquê, né? Porque muitas Isso. pessoas me perguntaram, nossa, Noruega, mas por que Noruega? Porque a maioria das pessoas vão ou para os Estados Unidos ou para a Uhum. Europa, né? Então, muito interessante. E aí eu É. gostaria de saber de você quais são os passos, né? Os primeiros passos de enfermeiro que querem trabalhar na Noruega, como é que funciona? Primeiramente, o que eu sempre falo é para eles pesquisarem o tipo de visto que pode dar entrada para eles virem como moradia, que são três tipos de visto: visto de trabalho, que tem que ter um trabalho qualificado, você entra em contato com a empresa. Então, quando você vem para cá, você já tem aquele trabalho certo. Então, o seu visto vem como visto de trabalho. E tem um trabalho, tem um visto de estudante, que você se candidata a uma universidade para fazer mestrado ou para fazer outro tipo de estudo, e vem como um visto de estudante. E tem um visto de reunião familiar, que foi como eu vim, né? Que eu me casei com um norueguês e obtive o visto de moradia por causa disso. Uhum. Então, tem que ter um dos vistos, porque aqui não pode trabalhar como, por exemplo, nos Estados Unidos, que a pessoa vai sem o visto de moradia e já adquire o visto de moradia no processo. Aqui já tem que ter o visto de moradia antes. Uhum. Certo, Hum. são processos diferentes, né? E aí, Isso. no caso, você foi, já tinha o seu marido que era norueguês, mas vamos supor que você fosse o seu marido brasileiro. Você Aham. indo para a Noruega, o seu marido, ele já consegue, por exemplo, nos Estados Unidos, um green card, uma permissão legal ou não? Eu não sei direito como é que funciona isso, porque, pelo que eu estou entendendo, você diz assim, você consegue um visto de trabalho e Uhum. você tem maridos e filhos, Isso. né? E quer trazer eles. O que eu sei é que você tem que ter uma renda que dê suporte a eles enquanto eles estão procurando um visto de trabalho, outro tipo de visto, mas que tem que ter uma quantia que dê suporte a eles, entendeu? Morando aqui. É Uhum. isso é isso que eu sei. Entendi. É interessante que cada país tem uma regra diferente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o cônjuge, o familiar já recebe o green card e já vai junto. Já na Itália, Aham. que foi onde eu atuei, meu marido só depois de fazer o reagrupamento familiar, que é um processo bem longo, depois de um ano, 2 anos, que consegue. Então, Ah, é interessante, né? Quem tem essa vontade de ir para fora do país atuar e tem marido, filhos, tem que ver toda essa questão familiar com também, né? certeza, com É, certeza. isso é Porque foi o que fundamental. aconteceu no meu caso. Como eu era brasileira e meu marido morava aqui, ele teve que dizer ao governo quanto ele ganhava e que o dinheiro dele podia me suportar aqui morando enquanto eu estava nesse processo de conseguir trabalho, de aprendizagem da língua, tudo, sabe? Então tem que dar um feedback para o governo de quanto você ganha e que você pode dar suporte àquela pessoa que está vindo morar aqui.
Uhum. E falando no idioma, né? O idioma que é exigido é o norueguês ou com o inglês também consegue? Faz alguma prova? Como é que funciona essa questão? Se você for enfermeira e quiser trabalhar na área da saúde, tem que ter o norueguês. Uhum. Então, eles têm uma prova, o nível exigido é o B2, né? São vários níveis, começa no A1, A2, B1, B2. Então, é o quarto nível que é exigido. Tanto para você entender o que é feito na prescrição médica, medicamento, entender o que é que o paciente está sentindo, né? Os sintomas e tudo. Então, tem que ter o norueguês. E esse conhecimento, aqui na Noruega tem vários dialetos. Uhum. Então, você também tem que estar se atualizando e vendo o que é que significa em cada dialeto. Por exemplo, aqui em Oslo, na capital, eles falam um pouquinho diferente de Stavanger, por exemplo, que é outra cidade aqui perto. Eles falam diferente de Kristiansand, que é mais no sul da Noruega. Eles falam diferente do norte da Noruega, lá em Hammerfest, ou na Alta. Então, são dialetos diferentes, então você tem que entender o paciente. Então, tem que ter um conhecimento de norueguês, Uhum. sabe? É interessante, porque quem está assistindo aqui, gente, dialeto parece que é um outro idioma. Lá na Itália também tinha essas diferenças de dialeto. Né? Em Milão tinha o dialeto milanês, aí no norte tinha um outro dialeto, no sul tinha outro. Então, realmente é bem diferente. E norueguês, como é que foi para você aprender o norueguês? E qual o conselho que você dá para quem pretende? Porque o inglês, nós já temos um pouco mais né, já somos mais habituados na escola e tudo mais, o espanhol até o italiano. Agora, norueguês, como que é para aprender o norueguês? Para você, no caso, que já tinha um marido, era um pouco mais fácil, né? Eu achei um pouco difícil no começo, porque é uma língua que a gente nunca entrou em contato, como o Uhum, inglês. O inglês a gente sempre estudou o verbo, to be, não sei o quê, mas o norueguês é uma língua diferente, eles falam diferente, então é bem complicado no começo. Então, o que uhum, foi que eu fiz? Quando eu fiquei noiva, que eu disse, não, então tá, eu vou para a Noruega de verdade. Então, eu vou começar a estudar. Eu procurei meios na internet de como estudar norueguês. Então, procurei no YouTube quem é que dava dicas de norueguês, de quem falava um pouquinho. Procurei saber quais são os livros que eles usam aqui para imigrantes aprender norueguês. Então, eu peguei esse livro do começo e comecei a ler sozinha também, para já ter uma noção de como é a escrita e tudo. E quando eu cheguei aqui, quem é casada com norueguês, eles ganham um curso gratuito para uhum, aprender o norueguês. uhum, Então, eu já comecei num nível um pouquinho mais elevado, que foi o A2, porque eu já tinha estudado isso no Brasil, por conta própria. Então, o meu período para aprender o norueguês do A1, que é o nível inicial, até o B2, foi de mais ou menos um ano. uhum. Mas porque eu tinha a escola, né, de graça. Mas eu sei que também podem pagar a escola de norueguês, quem não vem por esse reagrupamento familiar. E ajuda muito a estudar pelo YouTube, assistir filmes também, né, com Com certeza, com certeza. músicas, né? Não Filme, sei se tem músicas assim no norueguês. rádio, tudo que a pessoa pudesse envolver com o norueguês, com a linguagem, é válido. Eu comecei, antes de revalidar meu curso, eu trabalhei numa fábrica de chocolate. O que me ajudou nesse processo. Quando eu comecei nessa fábrica, eu tinha um B1. Uhum. Então, isso me ajudou muito, porque o contato com outros noruegueses, falando só norueguês, mesmo errando, me fez crescer na língua, sabe? Então, se inserir no mercado de trabalho, mesmo que não seja na área. Eu trabalhei em fábrica de chocolate e trabalhei na fábrica de café, aqui, antes de revalidar meu curso. Então, isso me ajudou muito a aprender o norueguês. E quem tem um inglês bom, uma base de inglês, ajuda a aprender o norueguês ou não? São idiomas totalmente diferentes. A gramática é um pouquinho parecida, mas são idiomas totalmente diferentes. Mas Uhum. quem já sabe, por exemplo, dinamarquês, alemão, é, ajuda um pouco, mas o inglês não tem nada a ver com o norueguês. Uhum. E tem Hum. algumas agências que fazem esse processo seletivo para enfermagem, que dão curso, que pagam a moradia, passagem aérea, como é que funciona essa questão?
Eu sei que existem algumas agências que pegam pessoas, mas principalmente na Europa, por exemplo, quem está em Portugal, Espanha, e trazem para cá e dão o curso de norueguês e já vai com o trabalho já certinho, mas eu não conheço de brasileiros, Uhum. sabe? Mas é mais o pessoal que mora na Europa mesmo. Uhum, entendi. E agora falando sobre o clima, né? Você que morava no Nordeste do Brasil, que é bem quente, né? Com Isso. praias, com calor, como é que foi a adaptação? Porque Noruega é frio, né? É bem frio. Eles têm os quatro climas bem divididos. Uhum, Então, no finalzinho já de outubro, novembro, aí começa o inverno, novembro. Então, de novembro a fevereiro, março é escuro e frio. Então, isso é para quem é do Nordeste, para quem é do Brasil, acostumado com sol toda hora, um pouquinho de chuva, 26 graus já é frio, né? Pesa muito, é bem complicado. Então tem que vir com isso na cabeça, assim, a Noruega é um país bom? É um país bom. Mas o clima também tem que vir preparado psicologicamente para isso. Não é fácil. Por exemplo, a pessoa tá com um plantão diurno, sair de 6 horas da manhã e tá tudo escuro, meio mundo de neve e frio. Então é também assim, no começo é assim, ai, neve, que lindo, né? uhum. Mas depois é pesado. Então É, tem que vir já com a cabeça preparada para esses períodos também. exatamente. Lá na Itália também era bem frio, peguei neve também. E é isso que você falou. Todo mundo, ai, meu sonho é ver neve, mas é diferente quando você vê a neve como um turista e volta e você viver na neve, né? Ter que acordar cedo na Isso. neve, não é fácil. Tem que realmente Não. ter um preparo psicológico, né? Teve um comentário que eu até falei se tinha uma banda de Noruega, até comentaram que o Ahá é uma banda famosa da Noruega. Eu nem sabia também, né? Então tem isso também, né? Treinar Tem. foi algo que me ajudou bastante, porque como eu gosto de muita música italiana, então eu via muita música italiana, os filmes tudo em italiano, e também inserir a sua rotina no idioma, né? Então, Isso. por exemplo, a rotina da enfermagem, fazer uma anotação de enfermagem no idioma, fazer uma passagem de plantão escrevendo no idioma, porque tem que treinar tanto a fala, né, quanto a escrita, que é Com importante. Porque certeza. no plantão você vai precisar escrever também, você vai ter que fazer uma passagem de plantão para o médico, ter que conversar com os pacientes. E lidar com a área da saúde é algo muito complexo. Então você precisa ter o idioma, né? E como é que foi a Com sua certeza. adaptação no hospital? Quais as diferenças maiores que você viu da enfermagem do Brasil para a enfermagem da Noruega? Assim, eu tenho minha experiência no Brasil como estudante. Eu nunca cheguei mesmo a trabalhar como enfermeira no Brasil, que assim que eu me formei, aí foi o mesmo ano que eu conheci meu marido, então eu comecei a trabalhar no Brasil, mas não de forma efetiva, foi só alguns bicos. Foi Então não praticamente seu tenho primeiro emprego já foi na Noruega. foi na Noruega, então Que não legal. tenho tanto essa experiência. Mas o que eu vejo aqui eu tenho um contato maior com o médico. Eu posso chegar para ele e dizer assim, olha, que eu trabalho agora num hospital universitário em oncologia. Então eu posso chegar assim, olha, eu estou achando que esse paciente que está em uso de dexametasona está com é, como é que diz em português? Infecção. Ô, minha gente. Como é na língua que fica branquinho? Como é a palavra em português? É uma secreção? É, é, em norueguês é sopimun. Um. Eu não sei dizer. Aí tu precisa de tratamento. Eu digo, olha, o Você tem paciente autonomia, fulano. né, de falar com Isso, o eu tenho médico, autonomia de falar com o o que a médico, dizer gente assim, não tem aqui no Brasil. quais são as minhas recomendações como enfermeira? Eu disse, olha, eu tô observando isso e isso no paciente. Eu acho que seria necessário colocar esse e esse medicamento. Você concorda comigo? Aí o médico, concordo. Então vamos colocar isso para o paciente para fazer um tratamento. Então eu tenho bastante autonomia como enfermeira aqui na Noruega e o contato com o médico e outros profissionais de saúde também, fisioterapeutas, ele é mais horizontal. A gente trabalha muito junto para o melhor tratamento para o paciente, Ah, isso é sabe? ótimo, isso é ótimo. E na Noruega existe auxiliar e técnico de enfermagem que nem aqui no Brasil ou não? O enfermeiro ele faz todos os cuidados assistenciais. No hospital.
que eu trabalho, pelo menos, porque eu já escutei relatos de outros hospitais que têm mais técnicos. No meu não tem tanto técnico de enfermagem. Uhum. Então, é mais o enfermeiro que tem responsabilidade por banho, troca de fralda, troca de curativo. Todos os procedimentos é a gente que faz. Até o lixo, por exemplo, que está no expurgo, é a gente que joga, Não. que separa, sabe? Uhum. Então, o enfermeiro ele tem todos esses atributos. Então, a gente faz desde da prescrição de enfermagem até o jogar do lixo Uhum. hospitalar. Isso no hospital. Eu trabalhei um ano numa casa de idosos e lá tem mais assistentes, tem mais técnicos de enfermagem. Então a gente fica responsável mais pela parte de medicação, fica responsável pelos pacientes mais complicados, terminais e tal. Mas no hospital é mais o enfermeiro que faz tudo mesmo. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Josi, inclusive a minha aluna Josi, um beijo para você. Tem residencial de idosos que contratam cuidadores de idosos ou é só com graduação? Pelo que eu sei, nas casas de idosos, não precisa ter graduação de idoso para ir trabalhar lá, como eu trabalhei. Foi meu primeiro emprego, foi numa casa de idoso. Agora é o seguinte: nas casas de idosos aqui da Noruega, por exemplo, eu tenho como experiência a que eu trabalhei. Era um enfermeiro e dois assistentes ou dois técnicos no período da tarde, para 16 pacientes. E de paciente acamado, paciente que precisava de dois para para os cuidados do paciente. Então, assim, é uma carga de trabalho bastante grande, sabe? Mas que eu saiba, não precisa de alguma coisa especial não, para trabalhar lá, não. Uhum. É engraçado que quando fica muito tempo em outro país vai esquecendo algumas palavras em português. Quando eu estava na Itália, eu pensava, como é que se fala isso? A minha aluna até sabe que eu, quando eu dava aula para auxiliar e técnico de enfermagem, eu ia falar alguma coisa, como é que se fala isso em português? Que você fica tão adaptado no idioma, né? Isso, que vai esquecendo um pouquinho. Sim, e referente à carga horária, que a gente sabe que é bem puxado mesmo, a enfermagem é puxada no mundo Uhum. inteiro. Só que aqui no Brasil a gente tem a vantagem que os auxiliares e técnicos de enfermagem ajudam muito, o que é bem Uhum. diferente nos outros países, que na Itália também não tem auxiliar nem técnico, tem os que são como se fossem cuidadores, né? E como Uhum. é que funciona a carga horária de trabalho na Noruega e o salário? Tá. Aqui depende muito de onde você trabalha, mas Uhum, normalmente é de 35,5 horas por semana. E isso eles são divididos em um plantão, em uma escala de plantão de 12 semanas. Então, tem gente que trabalha no hospital que eu trabalho, no setor que eu trabalho. Eles podem escolher ou trabalhar um final de semana a cada 4 finais de semana. Então, trabalha um final de semana e folga três. E tem uhum. gente que trabalha um final de semana e folga dois. Aí já é uma carga horária menor, sabe? Eu não sei se deu para entender direito. Mas Deu esses sim. que trabalham um final de semana a cada 4, eles trabalham mais períodos mais longos para Uhum, poder folgar 3 finais de semana. uhum. Então, a gente tem um pouquinho de autonomia para conversar com o chefe, o que se passa melhor na nossa vida. Por exemplo, se eu tenho uma criança e eu preciso do turno da tarde livre, aí eu digo, olha, eu só posso trabalhar no período da manhã e no período da noite, por exemplo. Vamos Ah, fazer que bom. Tem essa uma escala de flexibilidade. trabalho. Isso, tem essa flexibilidade. Vamos fazer uma escala de trabalho que se passe melhor. É tanto que eu consegui recentemente falar com minha chefe e a cada 12 semanas eu tenho uma semana livre. Então Uhum. eu trabalho 11 semanas e uma semana livre. Então por exemplo, na Noruega a gente tem 5 semanas de férias. Mas como eu tenho essa semana livre, então eu já tenho 9, por exemplo, 8 semanas durante o ano todo. Então é Uhum. muitas semanas assim livres, né? Ah, que bom, né? Que tem esse período de descanso. O que é diferente também do Brasil, que aqui para você tirar férias você tem que trabalhar um ano. Nesses outros países é diferente. Na Itália também a gente podia fracionar, né, as férias, o que Aham. ajuda bastante, porque é uma carga bem puxada, então você acaba tendo essa janela para descanso, principalmente para quem tem filho, né, para quem tem vários. Então, isso aí ajuda bastante. E referente ao Isso. salário?
O salário aqui ele varia muito. Então, ele varia, ele tem uma base de quando você é recém-formada e ele vai aumentando por experiência, por anos de experiência. Tem de 0, 2, 4, 6, 8, 10 anos, tem de 16 anos. Então, ele vai aumentando com o período de experiência. Mas uma média, eu pesquisei um pouquinho, e uma média de base salarial, o enfermeiro ganha aqui uns 55 mil coroas, que dá uns 25, 30 mil reais antes dos impostos. Aí eles Uhum. descontam os impostos mais ou menos 34% de imposto. Então, deve ficar o quê? Uns 30 mil coroas norueguesas por Uhum. mês. Então, é mais ou menos isso, a base salarial. Mas depende muito de onde você trabalha, de quanto de experiência você tem, porque isso já aumenta, sabe, o salário. Se você Uhum. trabalha extra, se trabalha À feriado, e noite. aí à noite, porque tudo isso aumenta, né? Uhum. Certo. E também tem a questão do custo de vida, né? Porque Isso. é, as pessoas às vezes pensam, ah, mas é muito dinheiro se eu for trazer para o Brasil, só que o gasto vai ser conforme aí, né? Então, Isso. quanto mais ou menos é o gasto com aluguel, despesas com o mercado, gasto de uma maneira geral? Tá. Por exemplo, vamos dizer que um enfermeiro aqui, recém-formado, está ganhando 30 mil coroas, né? E Uhum, ele quer morar em Oslo, que é a capital da Noruega. E ele quer morar no centro, porque é lá no centro que tem bar, que tem restaurante, que tem, né, onde a vida acontece. uhum. Ele vai desembolsar num aluguel de um apartamento pequenininho. Quando eu digo pequenininho, é uns 30 metros quadrados, Como se 40 fosse uma metros kitnet, quadrados. né? 15 mil coroas. Nossa. Então metade do salário vai para o É. aluguel. Aham. Aí a alimentação aqui também, o custo da alimentação é um pouquinho alto. É, eu tiro um pouquinho de base, eu tenho um marido e 2 filhos. Mais ou menos a gente gasta com alimentação, vamos dizer, 8, 10 mil coroas para 4 pessoas. E isso é porque a gente não come carne toda hora, é mais peixe, mais frango. Então, assim, depende muito do estilo de vida da pessoa, sabe? Uhum. Mas digamos que a pessoa ganhe 30 mil coroas e desses 30 mil, é, 20 vá para aluguel, alimentação e mais um pouquinho. Então, o custo de vida aqui na Noruega é um pouquinho alto. Uhum. E aí é o que você falou, depende também do estilo de vida da pessoa. Se a pessoa Isso, viaja muito, gasta com roupa, então tem uma série de questões. E também se isso. mora em centros ou se mora mais no interior. Eu creio que o Uhum, mundo inteiro é assim, né? Geralmente cidades menores, no interior, o custo é mais acessível. E grandes isso. centros, né, acaba tendo custo maior. Você acaba tendo outras vantagens de ter tudo perto, né? Inclusive mais Uhum, trabalho também, mas tem um outro lado que é o gasto maior, né? isso, Mas tem também a questão da qualidade de vida. Como que é com morar na certeza. Noruega e como que é a qualidade de vida? Eu acho ótimo morar na Noruega, é uma segurança muito grande. Eu posso vir de um plantão noturno, eu ainda não tirei minha carteira de motorista, estou trabalhando nisso, mas eu chegar de um plantão, que eu termino às 10 horas, chego em casa às 11 da noite, por exemplo, eu tenho toda a segurança de vir do ponto de ônibus até em casa, sabendo que eu não vou ser assaltada, que ninguém vai levar meu celular, sabe? Então a Uhum, segurança aqui é grande, a qualidade de vida aqui é boa, tem suas. Não é um país de maravilhas na Noruega, mas tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. Mas eu vejo muito mais qualidades do que defeitos aqui, sabe? uhum. Não Mas existe um lugar perfeito, né? Todo lugar vai ter. não existe. Mas se você colocar na balança os prós e os contras, os prós é bem maior do que os Tem. contras, né? Uhum, com certeza. E eu acho que o Isso. mais importante é a segurança, sabe? Que a gente tem aqui. É um país seguro, é um país que a gente pode é, ter um balanço entre a vida profissional e pessoal. Eu saio do trabalho às 3 horas da tarde, então eu posso vir para casa, ficar com os meus filhos, ir para uma academia depois, ou então ir para uma florestinha aqui perto, porque é muito arborizado. Então, assim, a qualidade de vida aqui é bem boa mesmo, sabe?
Uhum. Com certeza. E referente aos desafios, qual foi o seu maior desafio e referente à adaptação? Eu acho que o primeiro foi a língua. Uhum. Eu sabia inglês quando eu cheguei aqui, mas a maioria eles preferem falar em norueguês, e principalmente as pessoas mais idosas. Eles tentam falar o inglês, muitos sabem, mas as pessoas mais idosas não sabem falar tanto inglês. Então, eu acho que a língua foi o primeiro para eu poder aprender. Teve dia de chorar, teve dia de dizer, eu não vou conseguir porque é muito difícil. Então, acho que esse foi o primeiro impacto. E depois, quando veio o inverno mesmo, que temperaturas bem negativas, o sol, por exemplo, em janeiro, o sol fica no céu, por exemplo, 3 horinhas. E às vezes não é o sol, é nublado. Então, esse clima frio, sem sol, ele também pesa muito, sabe? Então, eu encontrei uma dificuldade um pouco nesse processo, por causa do clima. Então, a língua e o clima foram é, bem pesados, mas tá dando certo. A adaptação não é fácil, né? Você está quantos anos aí? 10 anos já. 10 anos, é bastante tempo. Isso. Tem mais uma pergunta. Essa pergunta é bem interessante. Inclusive, na Itália, a população é muito idosa. E como que é a população aí? A maioria é idoso ou é bem dividido? É, eles têm uma taxa que eles veem a população mais idosa e aos longos dos anos, vão ser mais idosos do que novos. Então, tem uma procura de que é, a população engravide mais, tenha mais filhos, para que tenha essa população que trabalhe enquanto o pessoal que agora fica idoso, sabe? Então, eu tenho essa preocupação, dizer assim, tem que ter mais mão de obra, mais jovens para poder dar suporte a essa população idosa que está vindo. Uhum. Então, aqui eles têm mais idosos do que jovens. E tem Uhum. uma procura muito grande para a área da saúde aqui na Noruega. Para o É, pessoal. eu imagino. Acho que no mundo inteiro é algo que precisa demais da enfermagem, né? E quais as Isso. áreas que mais contratam da enfermagem? Atualmente, que eu saiba, as casas de asilo contratam muito, justamente por causa dessa população idosa. Então, estão criando mais casas de asilo aqui. E os home care, enfermagem que vai na casa da pessoa, né? Isso para Isso. cuidados, por exemplo, de feridas, de alguns procedimentos que pode ser feito em casas. Então, são os dois mais procurados, que procuram mais pessoal da área da saúde. Essas são as casas de idosos e esses home cares. Uhum. Igual aqui, né? A demanda maior é casa de repouso, home care e hospitais também, né? É que aqui no Uhum, Brasil acaba tendo outros segmentos também, né? Agora a gente vê que lá fora é mais realmente essa questão do idoso, porque a população internacional, na Itália eu vi muito isso, é muito idoso e a taxa de natalidade é muito baixa, né? Eles até uhum, incentivam, inclusive, as pessoas terem filhos justamente para aumentar esse número, né? E uhum. referente ao Brasil, o que você sente falta do Brasil? Porque, lógico que dá saudade de uma coisa ou outra, né? Com certeza. Primeiramente, minha família, né? Que tá longe da família da gente, dos pais, da mãe, do irmão, pesa muito. Então, tá longe da minha família é um desafio muito grande. E aí depois vem a comida, vem o clima, né? Os amigos. Então, sentir falta do Brasil faz parte do processo. Uhum. Isso sempre que dá, eu tô indo para o Brasil, ou então meus pais estão vindo, que é o que está acontecendo agora, eles estão aqui comigo, vão passar um tempinho. Então, a gente sempre tenta, né, equilibrar isso. E realmente é uma coisa que pesa mesmo. A gente só sabe quando vivencia isso na pele, né? A Isso. comida, por exemplo, eu não tive tanta dificuldade porque a comida da Itália é maravilhosa, né? Mas como que é a comida da Noruega? Aqui eles comem, a alimentação é basicamente peixe, né? A típica da Noruega é peixe, batata, cenoura, Ah, é uma ótimo, comida. então. Mas é uma comida assim, meio sem tempero. É só Ah, sal, pimenta, não tem tanto tempero, sabe? Aí a gente entendi. acrescenta o temperinho brasileiro. Ainda mais no aque- Nordeste, que a comida é mais temperada ainda. Então é uma comida bem Pois saudável, né? eles comem bem saudável.
E eu acho interessante isso culturalmente, porque aqui eles fazem a refeição, eita, fugiu a palavra. O jantar. Uhum. O jantar deles acontece às 4 horas da tarde, 4, 5 horas Nossa, da tarde. Então é bem cedo. E a principal refeição deles. Então, no almoço, eles não comem uma comida quente. É um pão com alguma coisinha, com queijo e pronto. É a comida uhum, deles. Ou então uma salada fria mesmo. Mas a refeição principal é o jantar, que acontece entre as 4, 5 horas da tarde. uhum. Essa questão de cultura é algo muito diferente, né? É algo bem, é bem característico de cada país mesmo, né? Isso. Aqui eles são conhecidos como pessoas frias, mas eu acho que é por causa do clima, sabe? No inverno, quando tá tão escuro e frio lá fora, a gente fica um pouquinho fechado mesmo. E Sim. quando chega o verão, que chega, vem o sol, vem o calor, aí eles ficam mais, né, receptivos. Uhum. É, a gente assim, né? No frio a gente fica Sim. mais. Isso mexe muito com o humor também das pessoas, né? Eu não sei Uhum. como que são os noruegueses, mas na Itália tem pessoas que falam que eles são grossos, mas eles não são grossos, eles são muito direto. Sim, é sim, Aham. não é não, não é igual no Brasil que a gente tem todo aquele jeitinho, né? E como que Isso. é aí? Você teve algum problema dessa adaptação? Sofreu algum tipo de preconceito? Como é que foi essa imersão na cultura? Você já tinha o seu marido, mas é diferente, né? Do que quando você Isso. está inserida na cultura mesmo do país. Em questão da enfermagem, por exemplo, já trabalhando como enfermeira no hospital, eu tive n- vamos dizer que foi preconceito, mas assim, hum, eles teve paciente que já testou meus conhecimentos, por Hum, eu ser enfermeira brasileira e não ter sido formada aqui na Noruega, então eles estavam testando a todo tempo meus conhecimentos. Teve paciente de já me corrigir o meu norueguês. Ah, você falou isso, mas é assim que se fala, sabe? Aí eu tive que contornar a situação, mas, assim, a maioria dos meus pacientes são ótimos. Aqui eles chamam a gente pelo nome, adoro o serviço, principalmente no hospital que eu trabalho, eles são bem satisfeitos com o serviço prestado. Então, a gente tem aquele acolhimento com o paciente, mas com certeza tem pacientes difíceis também, mas são pouquinhos, mas tem. isso em todo lugar. A gente sempre vai encontrar tanto pacientes difíceis quanto profissionais, colegas de trabalho, né? Aí Isso. você vê que tem muito enfermeiros de outros lugares, porque, por exemplo, na Itália, o que era mais difícil era ter enfermeiro italiano. Então, era muito enfermeiro da Índia, do Peru, América Latina, porque os enfermeiros da Itália iam para outros países que pagavam melhor, Suíça, Alemanha. Aí, como que é essa questão de enfermeiros, de profissionais da saúde? Nas casas de idosos, nas casas de repousos, tem mais profissionais de outros países, principalmente Uhum, das Filipinas. Já no hospital que eu trabalho, que eu só posso usar como referência ele, né, que é a única coisa que eu conheço, tem mais norueguês. uhum, Então, tem poucos, vamos dizer que de 100%, 30% seja de outro país. Então, são pouquinhos. Então, às vezes eu sinto um pouquinho de dificuldade né, de me relacionar, mas sempre flui, sempre flui. E eu já estou nesse emprego, nesse setor há 3 anos, então eu conheço a maioria dos enfermeiros, dos médicos, então já gera um trabalho em equipe melhor, porque a gente já tem esse conhecimento entre a gente, sabe? uhum, que legal. E você encontrou algum outro enfermeiro brasileiro além de você? Ainda não, É ainda porque não. é um país que não. É que nem você falou a questão do idioma, é difícil. Aí tem muitos noruegueses. Então, quando o país é bom, paga-se bem pelo trabalho, os noruegueses eles querem continuar. Então, você vê outros Com países, por exemplo, que certeza. não pagam tão bem e os próprios residentes de lá acabam indo para outros países que pagam melhor, de condições melhores, né? E É qual que é o verdade. conselho que você dá para quem deseja trabalhar na Noruega? Que, primeiramente, tenta aprender a língua, Uhum, pesquisa no Instagram, no YouTube. Tem várias pessoas que eu conheço que ensinam norueguês, que tem vídeos no Instagram
gratuitamente. Então, aprender a língua é um ponto principal. E se você quer vir mesmo para a Noruega, não desista. É um processo mais lento, mais demorado, mas não é impossível. Então, se você tem esse sonho de vir para cá e é isso que você quer, então siga seu sonho. Ótimo. É esse conselho que eu tenho que dar. Não, não desista. E Demora um referente, pouquinho, mas e demorou demora. quanto tempo, mais ou menos, o seu processo? Meu processo demorou um pouquinho mais porque eu fiquei grávida 2 vezes. Então eu Uhum. não estava tão preocupada em ser enfermeira logo, sabe? Uhum. Vamos dizer que demorou uns 2 anos, mais ou menos. Uhum. Mas assim, para pessoas que não ficam grávidas, eu viajei para o Brasil, porque aqui a licença maternidade é bem grande. Se eu não Uhum. me engano, são 89 semanas que a gente tem de licença maternidade que pode dividir com o pai. Então, isso é assunto para outras lives. Aqui o sistema de serviço social, essas coisas funcionam muito bem. Então, licença paternidade, licença maternidade são bem extensas. Uhum. Aí eu aproveitei minha licença maternidade e paternidade do meu marido, a gente foi pro Brasil. E lá, aí por isso que demorou mais meu processo. Eu não estava tão querendo que acontecesse rápido, mas eu vejo pessoas que demoram 23 meses atualmente. Então é um processo um pouquinho demorado, sabe? Sim. Mas que vale a pena, né? Vale a pena, vale, com certeza. E referente ao dinheiro, quanto que você recomenda levar no início? Porque a moeda é muito diferente, né? Quanto equivale é coroas, né, que você falou? Isso, é Equivalente a... coroa. Uhum. Por exemplo, R$ 100 são, acho que 50 coroas norueguesas, se eu não me engano, é isso. Uhum. Eu acho que é para menos. Pera, deixa eu pesquisar, para não falar errado. Peraí, vou pesquisar, porque eu não gosto de falar umas Coroas. coisas erradas, Porque não. é bem diferente, né? Porque a gente está mais acostumado com dólar, com euro. Agora, coroas é algo que é Isso, totalmente diferente. E às vezes a pessoa fica pensando, nossa, mas quanto que eu preciso levar para me manter? Porque tem os gastos, né? Vamos supor que a pessoa é. ela vá com um emprego e nesse emprego já forneça a moradia, né? Porque tem alguns empregos que fornecem, outros não, depende. Mas aí a Aham, pessoa tem todo o gasto de alimentação, vamos supor que ela vá no inverno e a nossa roupa aqui do Brasil, ela é totalmente diferente do frio europeu, do frio de países, né? Então, tem que comprar roupa. Então, acaba isso. tendo todo aquele gasto inicial, né? Eu tô olhando aqui, R$ 100 dá quase 200 coroas. Uhum, Então, por exemplo, eu aconselho, porque depende muito do estilo de vida da pessoa. Se é uma pessoa que sai muito à noite, tem que vir com certeza com mais, porque é muito caro sair à noite aqui na Noruega. Mas 60 a 100 mil coroas para 3, 4 meses, eu acho que dá, sabe? uhum, Porque tem um aluguel, aí tem que fazer o calção e tudo. Mas eu acho que isso dá. Mas depende muito do estilo de vida da pessoa também, né? uhum. E se a pessoa é sozinha, se tem família, Isso. se tem pet. E referente a pet, como é que funciona essa questão de pet, de animal, de estimação, cachorro, gato, para alugar? Tem alguma dificuldade? Aqui na Noruega não existe animal de rua. Olha que maravilha. Eu acho isso incrível. Não existe animal de rua. E todo cachorro, todo gato, eles têm um chip. Uhum, Então, o animal de estimação, se tiver perdido, eles sabem quem é o dono por causa desse chip. Então, uhum, é um pouquinho mais caro ter animal de estimação aqui na Noruega por causa disso, porque tem todo um controle nesse animal, sabe? Então, eu acho que é por isso que não tem animal de rua, porque eles têm bastante controle, quanto a isso. uhum. E referente à saúde, aí tem como se fosse o SUS daqui, saúde pública, ou é só saúde particular? Aqui tem a saúde compartilhada, que eu digo. Porque assim, eles dizem pública, mas, por exemplo, se eu precisar ir ao médico da família, eu preciso desembolsar 300 e algumas coisas, 300 e pouquinhos krones. Então, Uhum, assim, o governo paga uma parte, mas a gente também paga uma parte assim que vai na consulta. Não é como o SUS. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que eu acho muito interessante. No SUS a gente paga os impostos, mas a gente não paga diretamente ao médico quando uhum, vai lá se consultar. Aqui a gente paga. Então, uhum, e tem uma cota. Quando a gente atinge 3.000 e eu acho que é 3.600 e algumas coroas, aí já não paga mais durante o ano.
Mas no Brasil a gente não precisa disso. A gente pode ir no PSF e se consultar com o médico e não pagar nada. Sim. Quando eu me refiro a não pagar nada, é assim, na hora. Lógico que a gente paga imposto. Com Uhum. certeza, como todos os países. Mas na hora a gente não precisa pagar nada. Aqui na Noruega a gente paga. Tanto. E dentista aqui é caríssimo. É caríssimo o dentista. Então muita gente prefere não ir ao dentista porque é muito caro e guardar esse dinheiro. Então, a saúde bucal daqui até de 0 a 18 anos, o governo paga, mas a partir dos 18 anos, você tem que pagar. E é uma coisa mais cara, sabe? Por isso que é bom fazer um check-up aqui do Brasil para quando ir já tá tudo ok, né? Na Itália também Ah, era caríssimo. Então, é um conselho que eu dou, inclusive, para quem tem essa vontade de exercer a profissão fora do país, faça um check-up antes de ir embora, né? E o com último certeza. comentário aqui que eu vou ler é que o seu coração deve estar quentinho com o carinho do papai e da mamãe, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, mais uma vez eu quero te agradecer que você reservou esse tempinho para conversar aqui com a gente. Um abraço para os seus pais que estão aí, curte bastante eles. Foi muito bom essa nossa live. Hoje foi mais curtinha, porque você precisa dar atenção para os seus pais, mas Com com certeza a certeza. gente vai marcar uma outra live. E eu gostaria que você falasse aqui para o pessoal o seu Instagram, né, para o pessoal te seguir, Hum. e onde que o É, pessoal consegue te acompanhar. vai lá no meu Instagram, @enfermeira.noruega. No meu Instagram, eu compartilho tanto coisas de enfermagem, como coisas cotidianas da Noruega, minhas viagens, que eu amo viajar, então estão compartilhando também. Então, compartilha um pouquinho de cada coisa. Então, se vocês tiverem curiosidade, é só ir lá e me seguir. É isso aí. E lembrando, gente, quem entrou agora na live, a live ela vai ficar salva aqui no Instagram do Portal da Enfermagem. Então, se vocês quiserem assistir depois, fiquem à vontade. Eu vou fazer uma caixinha lá depois, se alguém tiver alguma dúvida. Sigam enfermeira na Noruega, que isso é bem interessante. Tem um enfermeiro aqui que ele é da Argentina, ele está até comentando que lá a Eita. odontologia em todas as partes é muito custosa quando nos toca ir como paciente. É verdade. É muito caro realmente em toda a parte do mundo, né? No Brasil Uhum. acaba sendo um pouco mais acessível. Então é Sim. isso, muito obrigada a todo De mundo que nada. assistiu. O pessoal está entrando agora, mas infelizmente não vai dar para dar continuidade. Curte lá os seus pais, um abraço para eles, um abraço para Obrigada. você e vamos E combinar depois uma obrigada. outra live. Obrigada pela oportunidade também de estar conversando, de ter esse bate-papo com você. É muito bom. Sim, é ótimo a gente trocar essas experiências, né? Ajudar as pessoas que têm interesse e não sabem por onde começar. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço para todo mundo. E até a próxima. Saludos da Argentina. O enfermeiro Luiz está falando. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.